Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e também espectadores. Hoje eu não estou por imagens, mas uma ótima semana a todos. Mas eu estou. Vera Magalhães está mediando a série de sabatinas com candidatos ao governo do estado, que começou hoje com o candidato à reeleição aqui em São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB. E aí ele até tentou fugir da nacionalização da campanha, mas não tem como, principalmente esse ano, né, Vera? Exato, ele tenta atribuir qualquer pergunta nesse sentido, Leandro, a tentativa de puxar para o aspecto ideológico. Mas não é necessariamente isso. Além desse aspecto, que é importante, porque sim, o eleitorado brasileiro está bastante polarizado entre Lula e Bolsonaro, tem também questões referentes à própria administração que dizem respeito à forma como o governo de São Paulo se relaciona com o governo federal. E então, houve perguntas também sobre isso, sobre se o governo Jair Bolsonaro, sobre se as gestões anteriores, algumas delas do PT, privilegiaram ou prejudicaram o estado de São Paulo ao firmar convênios, ao destinar recursos, ao fazer esse tipo de destinação de dinheiro para obras, etc. Então, isso era importante, essa é uma parte importante da sabatina com o candidato ao governo de São Paulo, saber como ele vai se relacionar com o governo federal. Mas o governador não gosta muito dessas questões, porque elas remetem a uma busca que ele, de fato, está fazendo por um eleitorado mais conservador no estado, que é um eleitor que vota no presidente Jair Bolsonaro e que aqui tem, até agora, se dividido entre a candidatura dele e a candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas, que é o candidato oficial de Bolsonaro. Então, ele precisa furar essa associação que é imediata e que é natural entre Bolsonaro e Tarcísio, e também obter um voto de um eleitor que não gosta do presidente, mas também não gosta do PT. É uma sintonia muito fina para buscar esse eleitorado. Ele se vale de alguns trunfos. O fato de ter a máquina do governo do estado, que está no PSDB há 28 anos, de ter uma rede grande de apoios de prefeitos no interior, então isso também é um trunfo que ele tem, que está sendo responsável pelo crescimento recente dele nas pesquisas, e aí ele fica buscando fazer a apologia das suas realizações no governo, sem trazer o nome do João Dória, que foi quem foi eleito governador, ele era o vice na chapa, e sem tentar cair nessa disputa entre Lula e Bolsonaro. É uma ginástica bastante grande essa que o Rodrigo Garcia tem de fazer, o Leandro. Sobre o Bolsonaro, ele falou que é um eleitor frustrado de Jair Bolsonaro, que votou nele para ver a aprovação das reformas, né? Tributária e administrativa. Ele falou o que não aconteceu. Exato, ele admitiu, portanto, que votou no presidente Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018, se diz frustrado, mas para vencer a eleição ele precisa do voto não só de quem também se frustrou com Bolsonaro, como de alguém que, em certa medida, apoia o presidente, mas não quer o seu candidato aqui. Então, para isso, vem a outra parte da estratégia dele, que é a de caracterizar Tarcísio de Freitas como alguém que não trabalhou por São Paulo enquanto esteve no Ministério e que não conhece o Estado, pelo fato de não ser daqui, de ter se filiado há pouco tempo. Então, isso ele tem deixado muito marcado nas suas redes sociais, nas suas peças de publicidade. Ficou muito forte no primeiro debate televisivo que reuniu os candidatos, mas não foi tanto tema da entrevista. A entrevista ele poupou o Tarcísio de críticas, de ataques, foi leve em relação a isso, falou sim que o governo não é bom, que ele prejudica São Paulo na destinação de recursos, que em muitos momentos a briga entre Dória e Bolsonaro prejudicou o Estado, daí porque ele diz não quer repetir esse script, essa briga, mas
não foi tão incisivo em críticas quanto ao fato do Tarcísio ter escolhido de última hora o seu domicílio eleitoral em São Paulo. Ele fez algumas críticas também ao PT, ao Fernando Haddad, quando questionado a respeito de ter apoiado Pita e Maluf lá atrás, em 98, ele lembrou que depois disso, Lula e Haddad foram bater a porta de Maluf, tirar uma foto com ele, em busca do apoio para a primeira candidatura do Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo em 2012, mas também não foi esse o mote principal dele. O principal mote dele foi procurar se mostrar como alguém que está realmente alheio a essa briga e fazendo realizações em São Paulo. Aí ele trouxe, inclusive, uma proposta nova, que ainda não tinha aparecido na campanha dele. Ele já vem fazendo algumas propostas, tentando atingir um eleitor de baixa renda, né? Ele já tinha feito na semana passada a proposta do cartão... Tinha feito a proposta... Alô, Vera Magalhães, perdemos o contato com a Vera Magalhães. Nossa produtora Letícia Valente está refazendo o contato. A Vera ia citar a proposta do candidato à reeleição Rodrigo Garcia para que pessoas mais pobres não paguem impostos estaduais a partir do ano que vem. Uma proposta ousada, porque significa uma renúncia fiscal gigantesca, né? Imagina, pessoas não pagando impostos estaduais, ICMS, né, acima de tudo, aí, principalmente. Então, a pessoa vai lá, informa o CPF e depois teria acreditado de volta o valor do imposto. Citei aqui, Vera, para o nosso ouvinte, essa proposta de os pobres não pagarem impostos estaduais a partir do ano que vem. Exato, eu não sei até que ponto o nosso ouvinte tinha me ouvido, caiu a ligação, peço desculpas. Ele disse, é uma espécie de devolução do imposto, Leandro, porque a pessoa compra uma mercadoria ou faz uso de um serviço no qual tem embutido o ICMS e aí ela pode pedir o ressarcimento desse imposto na sua totalidade, mostrando a nota fiscal. Quando ele fala o pobre não vai pagar imposto, dá uma falsa sensação em quem escuta. Então, é bom a gente esclarecer. Ele não tem nenhuma ingerência sobre imposto de renda, sobre outros impostos que incidem, por exemplo, sobre salários, etc. O governo tem como abrir mão de receita de impostos estaduais. Então, ele está falando de ICMS, principalmente o ICMS. Foi isso que eu perguntei. Você está falando de ICMS, certo? E ele disse que sim. E ele disse que a pessoa apresentando a nota fiscal ela vai ser ressarcida, é uma espécie de cashback desse tributo. É algo que tem que ver como vai ser equacionado, porque você pode pegar uma nota fiscal de qualquer pessoa, enfim, tem que ver, vai ter que ser no CPF da pessoa a nota. É um sistema parecido com o da nota fiscal paulista, por exemplo. Então, acho que falta um detalhamento aí dessa proposta e também não criar uma falsa ilusão no eleitor de que ele não vai mais pagar imposto, porque não é disso que se trata, né? Muito bom. Teremos, acho, detalhamento, né, ao longo da campanha, porque ele deu essa informação em primeira mão aqui na sabatina da CBN com os jornais O Globo e Valor Econômico. Amanhã, Tarcísio de Freitas. Amanhã, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e na quarta-feira nós sabatinamos o candidato do PT, Fernando Haddad. A ordem foi estabelecida em sorteio, são os 3 mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto, né? Para quem perdeu, tá no canal da CBN no YouTube. Vera, até amanhã, hein? Até amanhã e até mais tarde no Ponto Final.